Ora, olá a todos e bem-vindos novamente a mais uma apresentação Aprendam que eu não duro sempre. E esta serve para falar acerca do flúor e da fluoretação, do efeito do flúor, se preferirem, na superfície dos dentes, enquanto preventivo para a cárie dentária e não só. E a este propósito, convém interiorizar alguns conceitos que eu penso que são importantes. Que o flúor é útil, embora não faça milagres, mas o que é certo é que convém que toda a gente tenha uma noção de como é que se processa a absorção dos íons de flúor pela estrutura do dente. E para começar, convém saber que a nossa saliva tem um determinado valor de pH que não é constante. O pH é uma medida que traduz, ao fim e ao cabo, o grau de acidez de um determinado meio ou de uma determinada substância. Ora, acontece que o pH pode variar desde o mais ácido até ao mais básico, sendo que o neutro está no meio da escala. Segundo se acredita, o pH crítico do esmalte dos dentes anda à volta dos 5,5. Agora, convém ter uma noção muito importante, que é, em termos ideais, convém que não haja muita acidez no interior de uma boca. Mas, após uma refeição, e até às 2 primeiras horas a seguir à refeição, o pH da saliva diminui e, portanto, entra na área do ácido, não é? E aí é que começa a haver a probabilidade maior de haver desmineralização do esmalte dentário, com as consequências que isso normalmente acarreta a médio e longo prazo. Convém dizer a este propósito que há aquela ideia correta de que os açúcares são muito agressivos para os dentes e então, se forem açúcares gasificados, como no caso de algumas bebidas, alguns refrigerantes, ainda pior. Mas todo e qualquer alimento, não tem que ser forçosamente o açúcar, todo e qualquer alimento pode deteriorar a superfície do dente, até os salgados. A diferença é que, efetivamente, a metabolização dos açúcares pressupõe a formação de mais ácidos do que propriamente os outros alimentos. E por isso é que os açúcares são mais agressivos. Mas qualquer alimento, na realidade, pode deteriorar dentes se não houver algum cuidado higiênico. Então, a partir aqui deste desenho, vamos tentar demonstrar como é que se processam algumas trocas iónicas. Temos dentes sãos, alguns. Temos aqui atrás um dente já tratado e que eu representei propositadamente como estando desvitalizado. E então, temos que, se o pH for ácido, ou quanto mais ácido for o pH da saliva, maior libertação de minerais, íons de cálcio, e não só, irá acontecer a partir da superfície de esmalte dos dentes. Isto, em termos reais, significa que há desmineralização do esmalte dos dentes. As restaurações não libertam íons nenhuns porque é suposto não desmineralizarem, têm uma natureza diferente. Portanto, só o esmalte, a parte natural dos dentes, é que vai perdendo propriedades e enfraquecendo, na verdade, por desmineralização. Como é que se consegue, até certo ponto, remineralizar o esmalte de um dente? Com o flúor. Por isso é que é comum haver flúor nas pastas dentárias, para além de haver também flúor em colutórios para bochechar, etc. E também existem comprimidos de flúor. Portanto, há o flúor tópico, que é, como já disse, das pastas dentárias, elixires, etc., em que o esmalte dos dentes o esmalte irá absorver íons de flúor a partir da cavidade oral, a partir das pastas, etc., vai absorver a quantidade de flúor que necessita para fortalecer, digamos, a sua estrutura e manter-se resistente à desmineralização. O flúor sistémico, que eu pus aqui em baixo, o flúor sistémico é aquele que é tomado por via oral, que é o caso dos comprimidos, em que a pessoa toma por via oral, ele é absorvido, entra na corrente sanguínea e depois acaba por ser
transportado até ao interior dos dentes, mas de uma forma completamente diferente do flúor tópico. Digamos que o flúor tópico trabalha de fora para dentro e o flúor sistémico trabalha de dentro para fora. Qual deles é o mais eficaz? É um bocado discutível, mas na minha humilde opinião, o flúor tópico é suposto ser mais eficaz. Ambos poderão ser úteis, mas, como tudo o resto, convém que não seja em demasia, sobretudo o flúor sistémico. Ora bem, quando, após uma refeição, por exemplo, como ainda há pouco se disse, 2 horas após a refeição, em que o pH da saliva entra no campo do ácido, assim como pode haver perda de outros íons a partir do esmalte, o flúor que foi incorporado no esmalte a partir das pastas também é libertado para o exterior. O processo de desmineralização é rigorosamente o mesmo. Então, significa que, na verdade, existem todos os dias trocas iónicas no esmalte. Isto é, o esmalte absorve flúor das pastas dentárias para se manter suficientemente mineralizado e resistir à cárie dentária, mas, por outro lado, também é libertado a partir do esmalte para o exterior, sobretudo quando o meio da boca se torna mais ácido. Agora, quando existe uma cárie dentária, aqui já podem começar a existir outro tipo de problema, que é o seguinte. Temos aqui um desenho em que temos o esmalte do dente quase totalmente fechado, apenas com uma pequena perfuração ali no meio da coroa. E uma cárie aqui por baixo já relativamente extensa. Isto acontece porquê? Nem que haja fluoretação, isto é, nem que se use uma pasta dentária fluoretada todos os dias, e o esmalte absorva íons de flúor a partir da cavidade oral e se mantenha suficientemente mineralizado, a realidade é que, a partir daquela perfuração, continua a haver desmineralização gradual por baixo do esmalte. Isto é, a camada de dentina por baixo do esmalte continua a desmineralizar e a perder íons para o exterior, apesar da camada de esmalte permanecer quase fechada. E isto pode ser problemático. Porquê? Torna-se enganador. Por vezes aquilo que parece uma cárie pequena, na verdade já não é, e o dente, mesmo com escovagens diárias e com pastas fluoretadas, continua a haver desmineralização. Sobretudo porque, ao passar uma escova na superfície do dente, ela não entra propriamente na zona cariada e não vai limpar bem o interior de um dente, não tem acesso para isso. Portanto, sim, a cárie, quando existe, pode evoluir debaixo do esmalte. E isto prega-nos partidas bastante grandes. Aquilo que eu chamo as cáries inaparentes, isto é, há dentes que até, vistos por fora, parecem perfeitamente saudáveis e não estão. Esta imagem que já apareceu na apresentação anterior mostra bem isso. Um dente cujo contorno da coroa será este que aqui está, com uma cárie de uma dimensão aparentemente pequenina, só em esmalte, representada ali a meio a vermelho, mas que por baixo já tinha uma desmineralização com esta dimensão. Portanto, uma cárie enorme, totalmente escondida por baixo de esmalte. Outro caso, num dente posterior de cima, este aqui à esquerda, com uma coroa aparentemente saudável, via-se dentro da boca apenas uma pintinha escura, muito pequenina, quase nem se notava no meio da coroa, e o que é certo é que o raio-x mostra-nos que por baixo da camada de esmalte já tínhamos uma cárie assustadoramente grande, praticamente o interior da coroa toda oca, por assim dizer, por baixo do esmalte. Aqui um outro caso em que, ao tratar este molar aqui mais atrás, no raio-x apareceu esta imagem deste primeiro molar inferior, em que dentro da boca, e para o tamanho da coroa que tem, víamos e sabíamos, ou à observação direta, que havia uma cárie porque tinha mais ou menos esta dimensão no esmalte, aparentemente, mas toda esta parte escura que se vê por baixo, até ao ponto de contacto ali atrás, tudo isto já era cárie por baixo do dente. Portanto, são descobertas que se fazem às vezes acidentalmente ao raio-x e que nos mostram que afinal as coisas podem ser piores do que parecem. Também na apresentação anterior terminei com esta frase: os pequenos atos que se praticam são mais importantes que todos aqueles grandes que se planeiam, e nessa perspectiva
quanto mais cedo detectarmos estas situações e as tratarmos, melhor para evitar transtornos. Não é? Então, o conceito continua a ser este. Também da apresentação anterior, sempre que existe uma cárie, se ela for ativa, não interessa se é de evolução rápida, se é de evolução lenta, e nós também nunca temos a certeza absoluta que se uma cárie tem tendência a crescer depressa ou devagar, quanto mais cedo se tratar, melhor. Numa cárie aparentemente inativa ou estacionária, no mínimo tem que haver a preocupação de vigiar e periodicamente observar a ver se ela parece estar com o mesmo tamanho ou se está a aumentar, ou, se preferirmos de uma forma mais sensata e interventiva, tratar por mais insignificante que a cárie pareça, porque na verdade ela pode ser pior do que aparenta. O cuidado com o cão serve apenas para dizer que existem outras espécies animais com dentições completamente diferentes da do ser humano e porventura mais resistentes, que normalmente não desenvolvem cáries, a não ser que o ser humano insista em dar a esses animais uma dieta completamente inapropriada. E então, aqui apenas esta pequena graçola, mas que corresponde à verdade. Nós, seres humanos, nunca teremos dentes com a qualidade dos dentes de outras espécies, portanto, temos mais do que qualquer outra espécie a obrigação de tratar bem dos nossos dentes. E assim sendo, me despeço até uma próxima oportunidade, que é como quem diz, até à próxima apresentação. Fiquem bem.